Olá, sejam bem-vindos a mais um programa do Fale com a gente. Eu sou o Diogo, agente comunitário em saúde. Eu sou Lúcia, agente comunitária de saúde. No programa de hoje, nós vamos falar um pouco sobre as contribuições do Observatório de Recursos Humanos em Saúde da UFRN. Para o programa de hoje, contamos com a presença da professora Janete Castro. Seja bem-vinda, professora. Muito obrigada. Para começar, professora, gostaríamos de saber como se deu a criação do observatório, certo? E como ela se posiciona em relação a esse campo da gestão e saúde. Inicialmente, eu gostaria de agradecer a vocês entrevistadores, e a coordenação desse projeto pelo convite, que é sempre bom a gente divulgar, né, o trabalho que a gente faz, e especialmente o Observatório de Recursos Humanos em Saúde da UFRN, que é um grupo de pesquisa que existe há mais de 24, 25 anos. Eu acho que essa é a idade dele. Ele foi criado em 2001, então vamos fazer nossos cálculos, certo? Como é que ele surgiu, né? Primeiro, temos que dizer que ele faz parte de uma rede internacional, né, chamada Rede Observatório de Recursos Humanos em Saúde, e nós somos o que a gente chamava na época estação de trabalho, ou diríamos uma unidade, né. Ele surge numa reunião da Organização Pan-Americana da Saúde, no Chile, onde reuniu todas as organizações pan-americanas do país, e vocês sabem que a Organização Pan-Americana de Saúde é a Organização Mundial de Saúde para a região das Américas, né? Do país, não, desculpe-me, do mundo, né? Assim como o Ministério da Saúde também da região das Américas. E lá a discussão na época, isso estou falando de 1999, a discussão na época era que o gestor de saúde, nesse caso o gestor já para nós do Sistema Único de Saúde, para o mundo dos sistemas de saúde de cada país, evidentemente, decidiam os assuntos da força de trabalho, sobre a força de trabalho, sobre os trabalhadores, sobre recursos humanos de saúde, como vocês queiram chamar, improvisadamente. Então tinha muita decisão, porque os problemas na área de recursos humanos sempre são os maiores, são sempre muito grandes e sempre são em grande quantidade, mas tinha pouca, digamos, informação sistematizada, organizada, que permitisse o gestor tomar uma decisão mais adequada, mais certeira. Então a ideia era oportunizar ou promover, melhor dizendo, grupos, de preferência grupos de universidade, para que elas fizessem pesquisas, começassem a realizar pesquisas nessa área, que essa área hoje é chamada Gestão do Trabalho e Educação na Saúde, e na época chamada Recursos Humanos de Saúde no Brasil. E assim começou a rede de observatórios. Surgiu com essa ideia, né, de produzir conhecimento, produzir informações, produzir conhecimento na área da gestão de recursos humanos em saúde, para permitir que os gestores de saúde tomassem decisões baseadas em evidências. Professora Janete, quais são os principais eixos de pesquisa e intervenção desenvolvidos pelo Observatório nos últimos anos? Nós temos 3 linhas de pesquisa no Observatório, e nós procuramos durante toda essa nossa vida, desenvolver pesquisas sempre com um radar para o serviço de saúde. Vou falar as 3 linhas de pesquisas. Nós temos uma pesquisa que hoje a gente chama Gestão do Trabalho, atualizando o termo no Brasil, Gestão do Trabalho, a outra Gestão da Educação, e a outra Saúde do Trabalhador. E tínhamos uma que ficou um pouco, digamos, amortecida durante o tempo, memória, mas a gente está revivendo ela. Eu vou já falar sobre o que significa isso, trazer de volta essa linha de pesquisa sobre memória da saúde coletiva no país e no mundo. Para todos esses eixos essas linhas de pesquisa, nós temos sempre, como falei há pouco, o radar é o sistema de saúde. Quer dizer, como você produzir informações e conhecimento, como também disse há pouco, para permitir que os gestores de saúde do Brasil
tome suas decisões mais acertadas. Então, nós desenvolvendo nas condições de trabalho, implicações na saúde do trabalhador, condições de trabalho, implicações na saúde do gestor, que é uma linha que a gente tem, uma série de pesquisas que a gente tem feito nos últimos anos, condições de trabalho na saúde do trabalhador, ou seja, quando eu digo na saúde, implicações das condições de trabalho na saúde do trabalhador, também sobre educação, onde a gente discute a questão da importância da qualificação no serviço de saúde, para o trabalhador de saúde. Então, nosso radar vai por aí. A memória, que é uma linha que a gente está apostando muito hoje em dia, como a gente, há uns 10, talvez mais tempo, nós desenvolvemos algumas pesquisas na linha da memória. Paramos e agora a gente está retomando com uma série de investigações na perspectiva da história oral, discutindo com aquelas pessoas que fizeram a saúde coletiva ou que fazem a saúde coletiva no país, né, e registrando suas memórias. Nós fizemos isso também no passado com 2 pessoas muito importantes. Uma é Isabel dos Santos. Isabel dos Santos foi uma pioneira na área da educação profissional do Brasil. Aliás, ela não foi a pioneira, ela foi a pessoa que idealizou, né, o programa de educação profissional para, na época, auxiliares de enfermagem, na época atendentes de enfermagem, transformando esses atendentes em auxiliares, e foi a mentora intelectual e também a principal criadora das escolas técnicas do SUS, hoje existente, que vocês conhecem aqui no Rio Grande do Norte, é o Cefop, que era Cefop, agora é a Escola de Saúde Pública, né? Um outro foi o Carlyle Lavor, que vocês já que são agentes, né, comunitários, talvez conheçam o Carlyle Lavor, que foi o grande mentor, né, do programa de agente comunitário no Brasil. Ele criou isso, né, a partir da experiência inicial em Planaltina, em Brasília, e depois no Ceará. Nós temos um livro maravilhoso, que é o Sanitarista dos Jucais, que está publicado no nosso site do Observatório de Recursos Humanos e Saúde, assim como o livro sobre a Isabel dos Santos também. Acho que valeria a pena os agentes comunitários conhecer esse livro de Carlyle Lavor, que ele conta essa história da criação da profissão dos primeiros. Professora, você falou há pouco sobre essa questão desses dados e evidências que foram relatados ao longo da implementação do observatório. Você poderia destacar como eles poderiam ser aplicados em relação a políticas públicas, como esses dados podem ser transformados em políticas públicas na questão da qualificação dos trabalhadores de saúde no SUS? Uhum. Eu acho que é o sonho, assim, é difícil a gente explicar como é que podem, né? Porque, por exemplo, eu já fui, minha escola inicial, né, quando comecei minha vida, foi como gestora. Eu fui coordenadora de recursos humanos da Secretaria Municipal de Saúde de Natal, lá da primeira equipe que criou a Secretaria de Saúde do município de Natal, e também fui coordenadora de recursos humanos da Secretaria de Estado, né, durante um tempo. Então, minha escola é o SUS, de uma certa forma, né? Em Natal precedeu o SUS, que eu estou falando de 1986, 87, 88. Precedeu o SUS. Por isso que eu digo que toda pesquisa que nós desenvolvemos tem um radar para os serviços de saúde, né? O radar, a gente está com um olhar para os serviços de saúde. Essa é o nosso... E eu também esqueci de dizer, mas é importante dizer que essa é a missão do observatório, para o SUS, não para outro setor, né? Assim ele foi criado. Mas como é que como eu comecei a dizer que todo sonho do pesquisador é que suas pesquisas sejam utilizadas, né, nos serviços de saúde. Se eu tivesse como gestor, eu diria bem assim, eu vou utilizar assim, 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 mas como eu não sou mais gestora, eu fico num sonho, né? Mas eu digo o seguinte, que nós temos tido a sorte de ter uma relação assim, estreita com várias secretarias de saúde no país e também com coordenadores dessa área que utilizam, de uma certa forma, os nossos dados, nossas produções como evidências para desenvolver ou o seu trabalho enquanto gestor ou também promover outras pesquisas adequadas ao seu campo. Para mim isso já satisfaz. E outra coisa também que surge, que não é como dado de pesquisa, mas surge na esteira do trabalho do observatório, ou seja, como resultado do trabalho do observatório,
que é o mestrado em Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde. Esse mestrado é profissional, é um programa profissional. Nós estamos já para iniciar a 4ª turma desse mestrado, e ele surge de uma atividade que o Observatório desenvolveu para todo o Brasil, que foi um curso de especialização nessa área também de Gestão do Trabalho e Educação na Saúde. Nós alcançamos o Brasil todo, e as pessoas começaram a exigir um mestrado profissional, que nos deu força para submeter um projeto à CAPES, e a CAPES aprovar. Nesse sentido, o nosso mestrado é aberto para o Brasil todo, então a gente continua com esse alcance, com essa dimensão nacional, digamos assim, que é nosso, na área da formação, não só na área da investigação. Então a gente cruza aí a investigação com a educação, então nos permite que nossos dados, nossas evidências sejam mais divulgadas, não só através de artigos, ou não só através de relatórios que nós mandamos para os órgãos demandantes, mas também em articulação com essas pessoas que fazem a área da gestão do trabalho e educação na saúde, nas secretarias estaduais e municipais de saúde. Professora Janete, como a atuação do observatório dialoga com os desafios enfrentados por profissionais de saúde, sobretudo naqueles com menor acesso a recursos? Eu acho que eu não consigo alcançar o objetivo da pergunta. Não sei se vocês poderiam me esclarecer, né? Mas qual é o objetivo maior dessa pergunta? Mas deixa-me só tentar. Se eu não alcançar, vocês me esclarecem. Como eu disse antes, o observatório ele faz esse diálogo, usando a tua expressão, estreito com as instituições de saúde, quer seja as secretarias estaduais, quer seja as secretarias municipais, quer seja as sedes, as superintendências do Ministério da Saúde, quer seja o próprio Ministério da Saúde em Brasília, e também com a Organização Pan-Americana de Saúde no Brasil. A gente também tem trabalhado numa perspectiva internacional, com outras organizações pan-americanas, em anos anteriores com várias delas, e um ano mais recente apenas com uma delas, né? Acho que não se faz necessário citar o nome de quais representações, mas dessas estão na América Latina. Nossa pesquisa, durante algum tempo, a gente vai variando as pesquisas de acordo, como eu te falei, com o que a gente observa que está acontecendo no Sistema Único de Saúde. Então, em um período não muito recente, mas que foi importante, pesquisas voltadas, por exemplo, para o agente comunitário. Quando ninguém pesquisava agente comunitário, a gente já pesquisava. A gente já tinha interesse de entender quem é esse trabalhador que estava surgindo. Na época não era profissional, porque a profissão não estava regulamentada, né? Era uma ocupação, né? Quem era esse agente comunitário que surgia nesse cenário do Sistema Único de Saúde, em especial do cenário da saúde da família, né? Por isso que a gente faz a entrevista com Carlyle Lavô, e a gente fez uma entrevista também com agentes de saúde no Rio Grande do Norte. Eu acho que nós fomos a primeira grupo que pesquisou agente comunitário aqui no Rio Grande do Norte. Também está publicado em um dos livros, que também está no site do Observatório de Recursos Humanos da UFRN. Nós também fizemos pesquisas, também acho que fomos um dos primeiros grupos que trabalhou pesquisa sobre essa nova profissão que surgiu há pouco, que é a profissão do sanitarista. Hoje muita gente faz. Nós estamos, inclusive, fazendo nova pesquisa sobre os sanitaristas, mas nós fizemos uma lá atrás, logo no início, quando a profissão também não estava regulamentada, era o início dos cursos em 2009, nós fizemos já essa pesquisa de 2012, mais ou menos isso. Então, eu acho que esse diálogo que a gente faz com essas profissões, que na época emergentes, eu estou considerando, na tua pergunta, essas profissões com menos recursos, né? E essa preocupação de também estar sempre com o olhar para o Sistema Único de Saúde, para ir buscar desenvolver pesquisas de acordo com as necessidades que o sistema
tem, eu acho que faz um diálogo também com a tua pergunta. E um foco muito grande que a gente tem, que eu acho que talvez tenha sido nos últimos anos, nosso principal objeto de investigação, é entender as condições de trabalho. Aí do conjunto da força de trabalho no Sistema Único de Saúde, não só dos profissionais de nível superior, mas do conjunto dos profissionais. Recentemente nós desenvolvemos uma pesquisa muito interessante sobre acidentes de trabalho, acidentes e riscos de trabalho, que envolve toda a força de trabalho do setor saúde. Quer dizer, como é que esse profissional, como é que esse trabalhador está se acidentando e por quê? E o que é que os dados, as fontes públicas, institucionais, oficiais dizem, informam para a gente. Então, de certa forma, eu acho que sem necessariamente procurar assim, muito focada, a gente vai fazer isso porque é um trabalhador, ou é uma profissão, ou é uma ocupação de menor recurso, acho que de uma certa forma a gente está alcançando esses profissionais ou esses trabalhadores que têm menos recursos, têm menor visibilidade, né, na saúde. Nós não temos trabalhado ainda com aquele trabalhador que não tem uma formação específica, né? Assim, por exemplo, nós não desenvolvemos para pesquisas ainda tendo em vista os auxiliares de serviços gerais, que é a força de trabalho em saúde. Né? Não é um profissional, mas é uma força de trabalho em saúde. Então, nós não tivemos pesquisa que compreenda um pouco essa condição de trabalho do recepcionista, que é sempre delicada, né? Aquele que acolhe, a gente também não tem desenvolvido. Talvez essa sua pergunta tenha me levado já para imaginar coisas novas nessa pesquisa, para ampliar, né, essa gama de trabalho que nós fazemos. Entendo. Aproveitando essa resposta, essa sua fala, professora, eu tenho uma dúvida em relação à questão dos dados, a geração desses dados e essas evidências. Em relação a essas profissões, esses profissionais com menos recursos, ou até mesmo unidades com menos recursos, como é que é feita essa coleta de dados, tendo em vista que há locais que não tem, por exemplo, não tem internet, não tem uma plataforma como o PEC, SUS, que normalmente a gente usa, e como é que o observatório coleta esses dados para levantar os relatórios que são apresentados comumente? Sim. Nós temos tido, não vou dizer a sorte não, porque isso é fruto de muito trabalho. A gente tem nesses anos de existência, de uma certa forma, não em todos os anos, que a gente passou um período, como diz popularmente, de vacas magras, onde a gente não tem um financiamento, né? Mas há alguns anos para trás a gente tem apresentado projetos para financiamento e nosso principal órgão financiador tem sido o Ministério da Saúde. Eu digo que não é sorte porque é resultado de muita negociação, muito trabalho, muita atenção, mas a gente tem tido essa possibilidade de ter financiamento. Então, esse financiamento nos permite ir à nossa fonte quando ela é primária, certo? Quando a gente precisa ir a algum local, a gente tem esse financiamento para ir. Mas quando não, a gente também faz, como eu acabei de falar dos acidentes de trabalho aqui, são fontes secundárias, onde a gente pesquisa nos sistemas, né, de informações nacionais ou locais. Quanto à questão outra que não é investigação, porque o observatório ele não é só um grupo de pesquisa, ele tem um grupo de pesquisa, que esse grupo de pesquisa também está vinculado ao CNPq, que é um grupo institucionalizado na universidade, mas ele também faz trabalhos de extensão e também trabalhos de formação, como eu acabei de dizer, falar para vocês, de informar, que é um curso de especialização em gestão do trabalho e educação na saúde. Não estamos desenvolvendo nesses últimos anos, mas já já fizemos muitos, agora porque a gente está focando mais na pesquisa, e também atividades de extensão, como seminários, onde a gente chama pessoas do serviço para participar, onde a gente apresenta os resultados das pesquisas, isso é importante. Agora, recentemente, não é um grupo vulnerável no sentido de difícil acesso, mas é um grupo difícil também de trabalhar. A gente está negociando com o COSEMES, com o Conselho de Secretários Municipais de Saúde aqui do Estado, uma pesquisa sobre
as implicações de se fazer gestão, né, dessa arte da gestão na vida do gestor municipal, nas implicações pessoais, jurídicas, familiares, de saúde. A nossa ideia é também colocar o gestor no cenário enquanto um trabalhador. A gente pensa que o gestor só tem bônus, né? Mas ele também tem ônus, e ônus, inclusive, às vezes, ônus na saúde. Eu tenho vários colegas, amigos que adoeceram a partir da gestão, né? Nós fizemos essa pesquisa recentemente para o gestor estadual, que foi muito interessante. Vou voltar um pouco na tua pesquisa anterior sobre essa questão dos poucos recursos, mas não necessariamente focada em uma profissão. Mas a gente desenvolveu, então, um relatório, inclusive, está sendo publicado essa semana, mas ele já está pronto, está publicado no site. É uma pesquisa sobre carreira no SUS. Eu acho que, de uma certa forma, tem um interesse para o conjunto da força de trabalho do Sistema Único de Saúde. E também atinge aquelas profissões ou aquelas ocupações que têm menor recurso, quer dizer, o que significa uma carreira no SUS e qual a importância de ter uma carreira única na saúde, que é o que está se falando hoje. Esse foi um foco que a gente deu nesses 2 últimos anos, nessa discussão. A gente entrevistou assim, gestores da área da gestão do trabalho em saúde de quase todo o Brasil. Então, essa é uma coisa que o financiamento nos permite. Quando não é possível fazer online, a pessoa prefere que seja presencial, a gente faz. Né? Antes de partir para a próxima pergunta, que seria a última, ficou uma dúvida ainda em relação à questão das parcerias. Você falou que tem algumas parcerias nacionais, internacionais, inclusive. Dentro desse contexto de parcerias, você consegue me elencar alguma dificuldade ou dificuldades que são enfrentadas ao longo dessa nas parcerias, das parcerias, ou a geração desses dados, desses relatórios, se há alguma dificuldade por parte de algum ente? Não, eu não apresentaria dificuldades, não. Eu acho que nossas parcerias têm sido muito produtivas. Eu até agradeço muito as parcerias. A princípio, o Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde, nas suas diversas gestões, algumas mais difíceis, outras mais fáceis, a depender, né, de quem está, o governo de plantão, né, evidentemente, mas o fato de estabelecer uma parceria que nos tem um financiamento é muito importante. Aí, a depender dessa gestão, o que fica mais difícil é a vinculação do dado, que, certo? Alguns não vinculam, autorizam a vinculação, outros já têm determinados problemas, né? Outra parceria que tem sido com a Organização Pan-Americana da Saúde. Recentemente nós fizemos uma parceria com a Organização Pan-Americana da Saúde da Colômbia, que muito produtiva e nada de sigilo, de implicação em qualquer pesquisa que tenha sido produzida, muito pelo contrário, tem um interesse. Evidentemente que algumas também, por exemplo, tem momento, a gente já fez pesquisa para o Ministério da Saúde, que o Ministério da Saúde era uma pesquisa interna, então não interessava ele divulgar o dado, e como a gente pode também fazer para a Secretaria de Saúde, que é de dentro dele para ele mesmo, para ele tomar decisão ali, que volta à primeira pergunta de vocês, como é que os dados do observatório têm ajudado o Sistema Único de Saúde, ou seja, na época, as pessoas, os gestores estavam interessados em refletir sobre a situação da sua força de trabalho interna para reconduzir ou realinhar determinadas propostas dentro do Ministério. Eu acho isso super natural e a gente não fica brigando para publicizar esses dados, certo? Temos também tido parceria com outros grupos de pesquisa, e outros, posso citar agora com a Universidade Estadual de São Paulo, né? Posso citar agora com a Porba Fiocruz, que é o que a gente está fazendo, uma que a gente está fazendo recentemente, a Universidade Federal de Minas Gerais. Bem, fazemos parceria com várias universidades, vários grupos que trabalham nessa área e que têm, logicamente, uma presença nos observatórios das suas universidades, porque aí é onde se constitui isso que eu chamo de rede de observatório de recursos humanos em saúde no Brasil. Bem, professora Janete, para fechar, que caminhos ainda precisamos percorrer para garantir que o conhecimento gerado por iniciativas como o observatório se traduz em práticas
concretas que promovam justiça e equidade nas relações de trabalho em saúde. Meu Deus, essa pergunta para fechar é uma pergunta extremamente difícil, aquela pergunta de US$ 1 milhão. É naqueles programas de domingo, você quer ganhar 1 milhão? É mais ou menos isso, essa é a pergunta final. Eu vou falar coisas que eu tenho pensado sem muito amadurecimento, certo? Para que assim, que seja uma resposta muito concreta para você, mas acho que ajuda um pouco a gente a refletir sobre ela. Primeiro, eu acho que é uma reivindicação antiga, muito antiga para todos que fazem saúde, né? Os novos fazem essa reivindicação também, mas ela é antiga, os mais antigos na saúde já fizeram e continuam fazendo, que é que uma diminuição dos cargos comissionados de livre provimento. Não estou dizendo que todos não, porque isso é utopia, uma utopia assim, daquela utopia que você vai sempre jogando para frente, que nunca vai alcançar, certo? Eu acho que todo governador, gestor de plantão exige, diz que necessita e talvez precise mesmo de alguns cargos de livre provimento de sua confiança perto de vocês. Só que as nossas instituições de saúde têm muitos cargos de livre provimento, certo? Até funções gratificadas menores, que termina ficando sendo de confiança do gestor. Esse fato dificulta muito porque é uma rotatividade na gestão tão grande que quando as pessoas tomam conhecimento de determinada produção científica, quando eu digo científica no sentido, porque ela foi produzida dessa forma, mas que tem esse olhar para o serviço de saúde, que é o nosso caso, né? Que tem essa parceria, todo o nosso trabalho é construído em parceria, quando termina, a pessoa já tem ido embora. Está entendendo? É como se não tivesse continuidade nas coisas. Então, eu acho que se a gente tivesse um mínimo de cargos de livre provimento e mais pessoas na gestão profissionalizada, que a gente chama de gestão qualificada de uma forma profissional, os dados construídos, eles seriam melhor aproveitados, né? Segundo, se isso é tão difícil que parece que é, né, que já que a gente vem brigando há tanto tempo, mas pelo menos que essas pessoas sejam qualificadas na área, né? O que eu observo hoje e que eu observei anos atrás, que eu venho observado durante todos esses anos, é que pode qualquer um. Você, com todo respeito, mas foi o exemplo que me veio apareceu agora, então os bancários que me respeitam, mas você trabalha no banco e você é convidado para gerenciar, para coordenar a área da gestão do trabalho e educação na saúde, você tá, secretaria X, o que um bancário entende dessa área? A não ser que ele tenha feito o curso de hoje da graduação da saúde coletiva, né? Que é o curso para sanitarista, de forma bacharel em saúde coletiva ou sanitarista no mundo do trabalho, mas normalmente essa não é a área dele, então acho que a falta de qualificação na área dificulta muito que os dados produzidos, né, sejam aproveitados. Uma outra coisa também, eu acho que a gente teria que romper um pouco com essa dicotomia, eu acho que às vezes, desculpe também a expressão, que é todo preconceito é burro, mas aí eu vou chamar isso aí meio de burrice maior, que é essa briga entre academia e serviço, né? Como se um produzisse teoria, o outro produzisse prática. Onde é que a teoria existe sem a prática? A prática existe sem teoria, não existe. Então, como tem essa briga, é difícil, às vezes, a conversa. Melhorou muito, eu digo quando melhorou porque eu estou nesse campo desde 1986, então tem um tempo, de 86 para 2025. Então já vi muita gente passar, muita gente entrar, muita gente sair, e não só no município de Natal ou no estado do Rio Grande do Norte, mas nos vários municípios do país, nos vários estados do país, né, e nas organizações internacionais também. Então, de uma certa forma, eu percebo que esse diálogo entre as instituições de ensino e as instituições de serviços tem melhorado, mas não melhorado com a urgência que as situações necessitam desse diálogo maior, né? Então, eu acho que quando a gente
conseguir isso, talvez os nossos dados produzidos na academia, mesmo que seja para o serviço, eles possam ser melhor aproveitados pelo serviço. Mas quando eu digo preconceito, é de ambos os lados. Não estou dizendo que é só do serviço, não. Também tem um distanciamento da academia e vice-versa. Então, é isso. Muito obrigado pela participação, professora Janete. Ficamos agradecidos. Foi enriquecedor esse diálogo. Eu gostaria muito de agradecer a vocês, né, pelo convite, como eu te falei inicialmente. É sempre bom a gente falar do trabalho que a gente faz, divulgar. Esse podcast. Ele tem tido uma presença forte, né? Começou há pouco tempo, mas já se estabeleceu. Eu acho isso super legal. E eu não sei se vocês sabem, né? Mas eu não sei se os coordenadores desse projeto me autorizam, mas eu já vou dar um spoiler aqui, que esse projeto está sendo incorporado pelo Observatório de Recursos Humanos e Saúde, né? E isso para a gente só honra e só melhora o nosso trabalho, porque são novas possibilidades, né? Novos caminhos. E voltando à tua pergunta, né, para chegar, né, a novos profissionais, a profissionais com menos recursos, ou não só profissionais, trabalhadores, melhor dizendo. Então, eu só tenho muito a que agradecer essa possibilidade e do trabalho conjunto futuro também. E para mais conteúdos como esse, que nos sigam nas nossas redes sociais, seja no YouTube, no Instagram, e deixa um like pra gente, comenta, compartilha com os outros profissionais de saúde também, com os outros agentes, que são o nosso público-alvo.